Sábado de Carnaval, estamos aqui na Conecta aí TV para o nosso segundo dia do Retiro Online, aproveitando esses dias de Carnaval e possibilitando a você, internauta, que conosco, através dessa rede social, tenha a oportunidade também de repensar a própria vida, repensar as próprias escolhas à luz da Palavra de Deus. Então, uma saudação a você que está fazendo conosco esse retiro online aqui na Conecta aí TV. Nesta noite de sábado, estamos aqui com a nossa segunda reflexão, Erinete. Isso mesmo. E eu quero lembrar vocês que, como nós estamos então através do canal do YouTube, tudo aquilo que você se manifesta, como o curtir, o seu comentário, conta também para o YouTuber. Ele entende que o canal é bom. Então eu peço a você que você deixe aí o seu curtir, ou se você não curtiu, também deixe o seu descurtir, não tem problema, mas manifeste a sua reação. Deixe aí um comentário. Se você quer deixar alguma pergunta com relação ao tema, você pode deixar que amanhã nós estaremos respondendo você, ou melhor, podemos dizer assim, no terceiro vídeo você terá a resposta da pergunta que você estará fazendo nesse segundo vídeo. Então, estar com você é muito bom mesmo. E esse retiro nos chama a viver unidos, mas também a retirar-se para que nós possamos então encontrar a água que sacia toda a nossa sede, Padre Gilberto. E se você está vendo esse vídeo e por acaso não viu o primeiro, então, para ter a sequência, nós aconselhamos que você veja antes desse o vídeo número 1, que foi gravado na sexta-feira de Carnaval, onde nós começamos a refletir o encontro lá no capítulo 4 de São João entre Jesus e a Samaritana. Então nós vamos dar sequência àquilo que já refletíamos ontem, hoje a partir dos versículos 11 a 14, Erinete. Do Evangelho de João, capítulo 4. A mulher lhe diz: Senhor, não tens balde e o poço é profundo. De onde tiras água viva? Acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deixou o poço do qual bebiam ele, seus filhos e rebanhos? Jesus lhe respondeu: Aquele que beber desta água voltará a ter sede. Quem beber a água que eu lhe darei jamais terá sede, pois a água que lhe darei se transformará dentro dele em manancial, que brota dando vida eterna. A grande pergunta da Samaritana, e uma pergunta que perpassou o tempo e chegou também até nós nos dias de hoje. Quem é Jesus? Quem é esse que diz que pode oferecer realmente a água viva, capaz de saciar o desejo, as aspirações mais profundas do coração humano? Lembremos daquela famosa reflexão de Santo Agostinho que dizia que o nosso coração está inquieto enquanto não repousa no amor de Deus. Então, a pergunta da Samaritana: quem é Jesus? Por que ele pode oferecer essa água viva? Quem é Jesus? Essa pergunta atravessa a história e chega até nós nos dias de hoje. Nós que temos fé sabemos que Jesus é o Messias, é o Cristo. A profissão de fé de São Pedro, quando Jesus pergunta aos apóstolos: e para vocês, quem eu sou? Para muitos, Jesus é mais um profeta que passou pelo mundo, mais um homem muito sábio, um mestre, mais um grande líder, um psicólogo, um filósofo. Enfim, nós temos pela fé a resposta. Jesus, claro, é tudo isso. Um homem muito sábio, entende como ninguém da natureza humana, mas ele é muito mais do que isso, ele é Deus. Então é Deus que, como víamos também na reflexão do primeiro vídeo deste retiro, que toma a iniciativa e vem sentar-se
nos poços existenciais da nossa vida. O Papa Francisco hoje fala muito das periferias existenciais, lugares onde o ser humano experimenta o sofrimento. Também Jesus, ele vai às periferias, ele vai no sofrimento da nossa vida, ele vai no poço do nosso coração, ele nos conhece profundamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso ele sabe o que o nosso coração almeja, aspira, e ele tem para nós a água viva, que é ele mesmo, a única capaz de saciar, Erinete, essa sede de uma vida mais plena que está presente no poço do nosso coração. E só Jesus pode mesmo nos dar essa vida plena. Mas olhando aí o Evangelho, nós podemos perceber que a samaritana, ela esperava um milagre. Ela queria ver sinais. E ela fala para Jesus se por acaso ele era maior que o pai Jacó. Por quê? Porque aquele poço, quando Jacó esteve ali manifestando o milagre, ele transbordou água. Então a água foi tão abundante que pôde saciar mesmo, como diz o Evangelho, até os rebanhos. Então ela esperava de Jesus um milagre. E Jesus sabia disso. E Jesus vai tendo com ela, então, esse diálogo, esse jeito de deixar com que ela, podemos dizer assim, com que aquele desejo de buscar a água fosse mesmo profundamente, mas fosse a água viva. Ela se entreteu diante daquela situação, quando ela se deparou com Jesus, quando ela pergunta: quem és tu então? É maior que o nosso pai Jacó? Podemos dizer assim, a troca do desejo em conhecer Jesus, e porque ela já o havia encontrado, Padre. Jesus diz para a samaritana: se você continuar tomando dessa água, você jamais deixará de ter a sede. Amanhã você estará aqui outra vez buscando a mesma água. Então, nesse retiro, também cada um, olhando para si mesmo, se pergunte: onde estou procurando saciar a sede de uma vida mais plena de sentido? De quais poços estou bebendo? Quais águas estou consumindo? Onde que eu estou procurando depositar minhas esperanças? Onde eu penso que posso encontrar uma vida mais plena, mais feliz? Em quais poços estamos buscando a água? Será que é o poço da água viva, que é Jesus? Ou muitas vezes vamos tomar da água daqueles poços que nos saciam talvez por algum tempo, ilusoriamente, e depois a sede retorna. E quantas vezes temos essa tendência, buscar simplesmente nas coisas que passam, saciar nossa sede de uma vida plena, buscar simplesmente nas coisas que aparentemente vão nos dar prazer momentâneo, e depois o que resta? Então é necessário ir ao poço certo. E também, como víamos ontem, o nosso próprio coração é esse poço, sedento de Deus. E nós podemos encontrar em nós, pelo batismo, a presença de Deus. Então, no poço do nosso coração, já temos essa presença de Deus. É que muitas vezes nós vamos buscar fora e não nos voltamos para nós mesmos, dentro do coração, e perceber a presença de Deus. Essa é uma dimensão interessante da espiritualidade. Voltar-se para o interior e no silêncio do coração descobrir ali uma presença maior, a presença de Deus. Jesus ali sentado no poço do nosso coração, nos renovando por dentro, nos oferecendo a água viva. É que nós somos acostumados a buscar fora. Esquecemos, Erinete, que Deus habita em nós. Verdade, Padre Gilberto. E às vezes somos até acostumados mesmo a esperar que os outros busquem para nós esta água viva. A samaritana, ela estava ali à espera de um milagre. Quando houve então aquela transformação do desejo. E nós podemos dizer assim:
nós podemos também estar mesmo iludidos, esperando sinais, esperando milagres e não reconhecer que o grande milagre, que é Jesus, habita em nós e está nos chamando a olhar para dentro de nós mesmos, Então nós não podemos nos enganar também com práticas religiosas, não podemos. Nós devemos fixar o nosso olhar em Jesus, mas recorrer àquilo que nós trazemos dentro do nosso coração. E Jesus, ele pede para mim, pede para você o nosso coração, para que nós possamos encontrá-lo, O Padre Gilberto bem colocou, às vezes ele já está aí sentado, esperando esse momento desse diálogo. Olha que diálogo Jesus teve com essa samaritana. Foi um momento onde ela pôde perceber ali a presença de Deus. E ela fica curiosa. E nós, nas nossas curiosidades? É importante nós pararmos e pensar nesse retiro. Nas nossas curiosidades, aonde nós estamos buscando Jesus? Aonde nós estamos buscando Jesus? Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a perceber. Qual é a forma que nós estamos utilizando para encontrar Jesus? Para permitir que Ele tenha conosco esse diálogo. E esse diálogo transformador. Então não é qualquer diálogo, mas é um diálogo que transforma. Que transformou então o desejo da samaritana, que era só de buscar água naquele poço. Mas que transformou em algo muito maior. Quem é então? Quem é você que fala comigo? Quem é? E ela entendeu que Jesus poderia fazer algo na vida dela. Me recordo também, Irinete, internautas, da experiência de São Paulo, quando ele dizia: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, essa presença de Deus em nós, na nossa vida, no poço do nosso coração, precisamos descobri-lo. Me recordo também de uma historinha tão conhecida, me veio à mente agora, de um homem muito necessitado, que vivia sentado numa determinada rua de uma cidade, sobre um caixote todo envelhecido. E ele nunca teve a curiosidade de abrir aquele caixote, até que um dia alguém lhe sugeriu que fizesse isso. E quando ele abre o caixote, ali havia um tesouro que mudou totalmente a vida dele. Então, quantas vezes também nós não nos damos conta da riqueza que habita em nós, é o próprio Deus. Como diz também a palavra, nós somos vasos de barro que carregamos o tesouro, o ouro. Deus habita em nós pelo batismo, somos morada de Deus. Então, esse voltar-se para dentro do poço do coração e descobrir ali uma presença maior, a presença do próprio Jesus, que está participando da nossa história. Mas para isso é preciso então também nos desapegar dos nossos desejos. Temos tantos desejos conscientes, outros inconscientes, que nós nem nos damos conta que ali estão. Nós sabemos que a mente humana é algo muito complexo. O ser humano é um ser complexo. Temos sentimentos, emoções, desejos, medos, ansiedades, sonhos, esperanças, expectativas, alegrias. Então nós estamos sempre produzindo na nossa mente, muitas vezes inconscientemente até, tantos desejos. Então é preciso parar um pouquinho e silenciar o coração, para que em meio a esse turbilhão que movimenta a nossa mente, nós abramos espaço no coração para a novidade, para descobrir Deus presente no poço do nosso coração. Senão nós vamos levar uma vida repetitiva, sempre buscando a mesma coisa, como fazia a samaritana. Todos os dias fazia parte da rotina dela ir àquele poço. E ela com certeza jamais pensou que um dia
aquele mesmo poço lhe proporcionaria uma experiência que mudaria a sua vida, a experiência do encontro com Jesus. E nós temos que tomar cuidado, até nas nossas práticas religiosas, a rotina. Por exemplo, vou à missa para cumprir um preceito dominical, vou fazer uma oração por desencargo de consciência. Cada ida à missa, cada oração deveria ser uma surpresa para nós. Deveria ser o encontro realmente com Jesus, capaz de transformar a nossa vida, como mudou a vida da samaritana. Então, descobrir em meio, como dizíamos também ontem, do nosso cotidiano, daquilo que é habitual ou extraordinário, a presença de Deus. A presença de Deus. E buscar essa presença de Deus que habita em nós. Essa é a grandeza. Essa é a grandeza. Nós corremos o risco de praticar as nossas devoções, nós corremos o risco de viver em função de determinadas práticas mesmo e não encontrar Jesus. E não encontrar Jesus. Quando nós não somos capazes de olhar para dentro de nós e buscar a presença de Deus. E ser a presença de Deus. E ser a presença de Deus. Você, com certeza, assim como eu e o Padre Gilberto também, deve ter encontrado pessoas que carregam traumas e traumas de anos e anos e anos e anos, e às vezes a pessoa até já está envelhecida e vivenciando aquele trauma lá da adolescência, porque não foi capaz de encontrar Jesus. Não foi capaz de esvaziar o poço que trazia dessas lembranças, dessas recordações, para o novo, para o extraordinário, para aquilo que é a presença de Deus no meio de nós. E como o Padre Gilberto mesmo disse, para nós que somos católicos, cada celebração da Santa Missa deve ser um fato extraordinário. Para você que é evangélico, que nos assiste, que a cada ministério que você vá realizar, que a cada louvor, que a cada adoração que você faça, seja para você algo extraordinário. Porque o Senhor se revela. E Ele fala a mim, Ele fala a você, e Ele fala de forma que nos leva a ter uma mudança de vida. Eu vou ouvir a voz de Deus? Você vai ouvir a voz de Deus. Através da palavra, através dos sacramentos. Você vai ouvir a voz de Deus através das pessoas cujas quais você convive. A manifestação do carinho de Deus no sorriso da criança, na natureza, e tantas outras formas. O extraordinário é diário. É diário. Diariamente, Deus se manifesta extraordinariamente para mim e para você. Porque Jesus tem sede de nós. Nós refletimos isso. No vídeo anterior você vai ver isso. O coração de Deus tem sede e busca a cada um de nós. Interessante, Erinete, internautas, que o desejo então nunca cessa, ele sempre retorna. E, com certeza, nós já nos decepcionamos tantas vezes. Pensamos que aquela situação fosse saciar a nossa sede. Pensamos talvez que aquelas pessoas fossem oferecer aquilo que necessitamos, capaz de saciar a sede do coração. E vamos descobrindo que isso não é possível. Somente Deus em Jesus é que tem a capacidade de saciar definitivamente a nossa sede. As demais realidades, até os relacionamentos humanos, que são importantes, é claro, mas são provisórios, são incapazes de dar realmente a plenitude da vida que almejamos e buscamos. Então, quantas vezes já nos decepcionamos? E essas decepções têm um lado positivo na espiritualidade, porque nos fazem procurar algo mais profundo, nos fazem mergulhar no mistério de Deus. Estamos cansados das decepções, pensamos que aquela situação que se apresentou agora sim, isso resolveu a minha vida. E sabemos que um dia após o outro as coisas vão mudando e aquilo que hoje até nos dava alegria,
amanhã já não dará mais, já não será mais capaz de saciar aquela esperança, aquela sede que está no nosso coração. Então, na medida em que nos decepcionamos, em que percebemos a transitoriedade de tudo, a impermanência, então isso nos leva a procurar algo que permaneça, algo mais profundo. Nos leva, Erinete, a mergulhar no mistério de Deus. Quando reconhecemos a nossa finitude, nós somos capazes de mergulhar naquilo que é o infinito, naquele que é infinito, naquilo que é eterno. Então é importante mesmo, importante que nós possamos reconhecer. Reconhecer que os desejos existem, os impulsos também. E nós somos, né, seres humanos, e nós buscamos mesmo, desejamos coisas, desejamos situações que às vezes nós até provocamos porque nos dá um prazer, nos dá um desejo momentâneo, mas nós sabemos que tudo isso é passageiro. Só em Deus nós vamos encontrar aquilo que sacia o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso ser plenamente. Só em Deus. Fora dele, nós vamos ficar aí. Vamos ficar em busca, em busca, em busca, em busca. Ontem o Padre Gilberto também dizia isso. Aquilo que é material preenche por um momento só. Enquanto é novo, né? Enquanto é algo novo, aquilo, nossa, é formidável, era isso mesmo que eu queria. Passa um mês, 2, surgem aí modelos novos e a gente vai se decepcionando também. Fala, nossa, olha aqui, não tem tudo aquilo lá que o outro tem e tudo mais. Mas em Deus a gente não se decepciona. Em Deus a gente não se decepciona. São Paulo bem dizia isso. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança e vivenciou a fé. Teve a coragem de vivenciar a fé diante e em meios onde podemos dizer assim, era perseguido, mas porque encontrou Jesus. E encontrou em Jesus a plenitude da vida. Olha que grandeza. A plenitude da vida nós encontramos em Jesus. E nós vamos percebendo que, claro, o desejo sempre vai existir, faz parte da dinâmica até do nosso psicológico, da nossa mente. Mas nós não precisamos sempre seguir o desejo, seguir o impulso. Quantas vezes somos impulsivos, então vem aquele impulso já no momento mesmo, ali instantaneamente, e correspondemos e saciamos aquele impulso. Então nós não precisamos ser arrastados todas as vezes por aqueles impulsos. Podemos aí fazer o silêncio, podemos aumentar o espaço entre o estímulo, aquilo que nos atrai, e a ida em busca daquilo que nos atrai. Se nós imediatamente somos atraídos, por exemplo, vamos supor, por uma comida, e não pensamos, já vamos no impulso comendo, quer dizer, o impulso está nos arrastando. Então, podemos ter um momento de reflexão, de avaliação. É oportuno mesmo comer esse tipo de alimento nesse momento? Estou com fome mesmo ou estou sendo apenas arrastado pelos impulsos da fome? Então, quanto maior o espaço entre o estímulo, a gente vê, por exemplo, aquela coisa que nos atrai, aquele doce, e a resposta, nós teremos maior liberdade. Porque se já temos o desejo de consumir aquele doce e não pensamos, já vamos consumindo, nós somos arrastados por aquele impulso. Então, aprender a esse autodomínio, aprender também a não dar vazão instantaneamente aos desejos, a não ser arrastado o tempo todo, mas a ter aquele espaço de reflexão, ampliar a visão da situação e ter uma resposta mais equilibrada diante dos impulsos. É interessante também, então, que Jesus é aquele que sacia plenamente os nossos desejos. É aquele que pode dar a água viva, a água que vai fazer a nossa vida ter valido a pena nesse mundo. Me lembro também, certa vez perguntaram a um homem muito conhecedor das coisas de Deus, muito conhecedor da oração, como que ele aprendeu a rezar. Então ele dizia, nos primeiros aproximadamente 20 anos da minha vida,
E eu rezava assim: ó Deus, me ajude a mudar o mundo. Ele falou que passou 20 anos, chegou aos 40 e nada tinha mudado. Se decepcionou. Ali pelos 40 anos ele começou a rezar: Senhor, me ajude a mudar minha esposa, os meus filhos, as pessoas que convivem comigo. 20 anos se passaram e também as pessoas não mudavam. Quando chegou por volta dos 60 anos, ele começou a rezar assim: Senhor, ajuda que eu mude a mim mesmo. Ele falou que nesse momento tudo ao seu redor mudou, porque o coração dele mudou. Não estava esperando que os outros mudassem ou que a vida correspondesse plenamente às suas expectativas. Ele que mudou o seu jeito de olhar para os outros, o seu jeito de interpretar a vida. Ele falou que nesse momento, já, vamos dizer, na terceira idade, é que ele foi aprender a rezar. Quando ele mudou o coração, as demais situações se apresentaram sob um novo ponto de vista. Ele começou a valorizar mais as pessoas que conviviam com ele, começou a entender melhor os planos de Deus, enfim, aprendeu a rezar. E a grande tentação, Neto, que nós temos é querer mudar o outro, querer que o mundo se adapte àquilo que nós almejamos. Sabemos que não é assim. Nós temos que mudar a partir do interior, do poço do coração. E se nós mudamos nossa atitude de olhar a vida e as pessoas, com certeza esse será o grande movimento da mudança na nossa vida. Esse será o grande movimento da mudança na nossa vida, Padre Gilberto. E nós precisamos pedir a Deus essa graça. A graça de olhar para nós. E olhar as nossas verdades. Assim como nessa história que Padre Gilberto refletiu conosco, que nós não percamos a nossa vida buscando transformar o mundo, transformar as pessoas, sem permitir que a transformação aconteça em nós. Que nós possamos pedir a graça de Deus hoje, nesse dia e nesse retiro de carnaval, que nós possamos pedir a Deus essa graça de mudar em nós aquilo que é necessário. E quantas vezes nós somos apegados a coisas que temos? E eu vou dizer que não coisas materiais somente, mas o nosso jeito de ser, as nossas atitudes. Às vezes o querer ser aquele que dá a primeira e a última palavra, ou aquela que é a dona da verdade e que mais ninguém pode discutir um determinado assunto ou uma determinada situação. Que nós possamos pedir a Deus nessa noite, que nós possamos desejar que nesse retiro que nós estamos fazendo online, Deus possa realizar em nós e saciar o nosso desejo, o desejo de ser pessoas melhores, o desejo de sermos felizes, porque essa também é a vontade de Deus. E quando nós estamos aí presos às nossas decepções, quando nós estamos presos às nossas ideias, ao desejo de possuir algo que não podemos, nós nos tornamos infelizes. Nós passamos a ser pessoas chatas. Que nós possamos pedir a Deus a graça de ser presença e de dar essa presença dele aonde quer que nós estejamos. Se a sua família precisa de transformação, comece por você. Se lá no seu ambiente de trabalho você percebe que tudo está errado, comece por você. Você não está sozinha, você não está sozinho. É Jesus mesmo quem senta conosco, assim como ele fez com a samaritana. Qual é a situação que você gostaria de apresentar para Jesus nessa noite? É para ele que você vai apresentar. Foi a causa da sua decepção diante da religião? Diante de pessoas que participam da comunidade? Quais foram as suas decepções? Fala para Jesus.
Conta para ele assim como a samaritana foi falando da vida dela. Que você também possa ter este momento de retirar-se com Jesus e contar para ele. Contar as coisas que você desejou, que você sonhou e que você, às vezes, olhando para o outro, você pensou, é aqui, é nessa pessoa que eu vou encontrar isso. E que decepção. Quando você viu o outro era igual a você. Com todas as suas qualidades e também com todos os seus defeitos. Porque nós somos cheios de qualidades, mas também temos os nossos defeitos. E que Deus nos permita vivenciar nesse retiro essa certeza. O que mais te incomoda? O que mais te incomoda e que move em você um desejo de ser diferente? Mas que você possa fazer essa diferença nesse encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus. Quantos traumas nós trazemos e às vezes nós somos mesmo os donos da verdade, porque nós já perdemos tanto e temos medo hoje de abrir espaço para que outros participem da nossa vida. E Jesus pede um espaço na tua vida. Jesus pede um espaço na minha vida, na vida do Padre Gilberto, para que Ele possa realizar e matar a nossa sede. Vamos agora então elevar nossa oração a Deus, colocando diante dele tudo isso que foi refletido. Também agora a Irinete acabou de nos ajudar a falar com Deus realmente aquilo que está no nosso coração. Que possamos fazer isso, como dizíamos também ontem, você fazendo conosco esse retiro, procure ter um tempo de silêncio, de oração, aí no seu dia, nesses dias de carnaval. Essa interiorização da palavra de Deus é importante, então dê um tempo para você mesmo, que sejam alguns minutinhos, conforme sua possibilidade, um tempo para ouvir a palavra, retomar aqui esse Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana, fazer a sua oração. Você vai ver que isso fará diferença na sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora e sempre. Amém. E pelas mãos de Nossa Senhora, São Sebastião e São José, que Deus abençoe a você, que conosco participa desse retiro de carnaval online, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lembrando que o tema do retiro aqui é do desejo ao encontro. Que esse retiro nos ajude a encontrar Jesus na vida, na nossa história, no poço do nosso coração. E amanhã, Irinete, domingo de carnaval, à noite teremos mais um vídeo, continuando o nosso retiro. Continuando o nosso retiro, Padre Gilberto. Fiquem com Deus e até o terceiro encontro.